Olá, seja muito bem-vindo ao programa Personalidades. Eu me chamo Pamela Barroso e hoje tenho o prazer de, mais uma vez, ter a pauta de empreendedorismo aqui em nosso programa. E para isso, eu recebo em nosso estúdio Tiago Rodrigues. Isso mesmo, Tiago Rodrigues, muito obrigada por ter aceitado, disposto do seu tempo. Foi apertada a agenda dele, mas ele conseguiu esse tempo para nós e eu tenho certeza que vai ser um programa bem incrível. Obrigada, viu? Por nada, é um prazer estar aqui. E olha, Tiago, eu já o conheço, sei como empreende em Marabá, mas eu queria que, por favor, você se apresentasse para quem está em casa e ainda não o conhece. Quem é Tiago Rodrigues? Bom, eu sou paraense, fui criado em Nova Ipixuna, que fica aqui próximo, né? E eu vim para Marabá simplesmente para abrir uma empresa mesmo. Vim com foco em empreender em Marabá. E hoje, Tiago, como é para você, como iniciou a tua história no empreendedorismo? Bom, é uma jornada longa, né? Olhando para a linha do tempo, eu decidi que eu ia empreender em 2013. Em 2015, eu tive a ideia do negócio e somente em 2017 que eu, de fato, iniciei o negócio, né? Mas, assim, eu me formei em engenharia civil, eu morei em Nova Ipixuna, porém, eu estudei em São José dos Campos, né, no estado de São Paulo. Lá eu fiz faculdade de engenharia civil e eu trabalhava em obras, né? Então, a minha experiência foi em obras de construção civil, de prédios, viadutos, enfim. A minha experiência era como estagiário de engenharia e, com o passar dos anos, eu me tornei um encarregado júnior de obras. E aí, a minha experiência, antes de empreender, foi essa, né? Com obras, gestão de pessoas, enfim, planejamento. Quando eu estava finalizando a faculdade, que eu tive a ideia de abrir um negócio de energia solar. Um colega fez um TCC de energia solar e aí eu decidi que eu ia abrir um negócio nesse setor. Antes disso, quando eu decidi que eu ia empreender, eu tinha uma premissa que tinha que ser um negócio novo, que não pudesse ser algo que fosse comum, né? Eu não queria entrar em um mercado onde tinha pessoas mais experientes que eu naquele setor. Então, de 2013 a 2015, eu fiquei estudando e observando qual negócio eu poderia abrir e que fosse algo novo, que não fosse algo que fosse comum aqui no Brasil. Até um colega fez um TCC com o assunto, né, o tema de energia solar, e aí eu perguntei para ele, isso já tem no Brasil? Ele falou sim. Aí naquele momento ali eu já decidi que aquele seria o negócio que eu ia abrir, né? E aí eu fiquei de 2015 a 2017 estudando, calculando. Eu voltei para Nova Ipixuna e em 2017 eu vim para Marabá só para abrir esse negócio de energia solar, vim com foco nisso. E vai fazer 5 anos agora em novembro. Perfeito. E olha, um dos primeiros ensinamentos que eu tiro da sua história é porque é muito comum as pessoas quererem empreender em algo. Isso é realmente, eu digo que é o sonho de todo brasileiro, é ter um empreendimento. Porém, é muito comum, infelizmente, as pessoas abrirem um empreendimento sem antes fazerem um estudo de nicho, um estudo de mercado, entendendo qual é as debilidades daquele segmento, quais são os pontos fortes daquele segmento. E algo que teve um grande espaçamento aí entre o seu desejo de empreender até a tua tomada de ação, né? Porque aí você passou 2 anos elaborando, programando, realmente ali pensando em todos os detalhes desse empreendimento. Você acha que isso é fundamental para que hoje, a gente está falando de um negócio que abriu há 5 anos, então se manter no mercado? Porque muitos, infelizmente, é até um dado importante, é muito comum empresas abrirem e não conseguirem chegar ao primeiro ano de funcionamento. Isso mostra o quanto que isso é uma realidade, realmente fazer esse estudo de nicho, de mercado. Para você, você acha que esses 2 anos amadurecendo, elaborando, planejando, foi um divisor de águas para que hoje você tenha um negócio que está indo muito bem há 5 anos? Sim, foi primordial, né?
Porque, assim, se eu tivesse, talvez, começado antes, em 2016, por exemplo, porque percebe o seguinte, eu tive a ideia em 2015, só iniciei final de 2017, né? Se eu me antecipo e faço antes, talvez eu não teria capital de giro suficiente para manter o negócio sem vender. Em 2016 era muito cru ainda, então não se falava em energia solar. Então talvez eu ia iniciar e não ia conseguir continuar, certo? E aí, assim, em julho de 2017, eu criei uma página no Instagram e fiz lá um tráfego. Eu não tinha empresa, não tinha nada. Botei o meu telefone e eu fiz a campanha e no mesmo dia uma pessoa me ligou. Ligou e perguntou, eu queria fazer um orçamento de energia solar. Então, eu fiz lá um orçamento, mandei. No outro dia, 2 pessoas. Todos os dias, pelo menos 2 pessoas me ligavam, mesmo sem ter empresa, sem nada, só com uma página no Facebook, né? E eu lá em Nova Ipixuna e as pessoas de Marabá me ligando. Então, o que eu validei? As pessoas têm interesse, as pessoas estão ligando. Em 2016, não deu resultado nenhum. Então, somente em 2017 que as pessoas começaram a procurar. E aí eu fiz alguns testes. Eu vim a Marabá, visitei algumas pessoas que me ligaram para entender. E eu vi que o negócio, realmente, as pessoas estavam procurando e buscando energia solar, né? Então, nesse período também eu fiz alguns cursos, estudei bastante. Porque não adianta também só vender se não fazer uma entrega que funcione, né? Entregar um projeto com problema, o cliente ia queimar o produto de uma forma geral. Então, assim, todo esse estudo ele é primordial. E outra coisa que é muito importante também para o empreendedor é ele não entrar num setor que já está saturado ou ele entrar num setor que já tem muitos concorrentes e ele não tem inovação nenhuma. Então, ele vai estar concorrendo com alguém que é muito mais experiente que ele. E essas pessoas que são mais experientes, quando vê novas pessoas entrando, novas empresas, né, novos concorrentes, elas já têm muito mais bagagem para inovar o próprio negócio e dificultar a vida de quem está começando. Sim, e inclusive tem muito capital que a possibilita fazer promoções que um pequeno não que está iniciando realmente não tem como competir. É realmente uma briga de cachorro grande e, infelizmente, quem está iniciando realmente fica ali saturado, não consegue. Aí assim, eu só cheguei até aqui porque eu abri um negócio que não tinha no mercado. Se eu entrasse em um mercado que já tivesse saturado, que tivesse muitos concorrentes, talvez eu não teria conseguido, né? Se a gente for analisar os grandes empreendedores como Steve Jobs, Mark Zuckerberg, eles começaram em áreas onde eles foram pioneiros, né? Então, todos esses caras que hoje são grandes, eles começaram em setores que, na época, eles foram os primeiros. Eles não entraram em um mercado que já estava saturado, ele não entrou em um mercado que já tinha outras empresas. É uma característica dos grandes empreendedores, né? Sim. Estar em um setor que eles foram os primeiros que iniciaram naquele mercado. Realmente. E uma coisa que é crucial nisso é esse ponto de inovação, onde você leva um tempo analisando o mercado, como foi o que você fez, né? Passou um bom tempo ali já buscando algo que fosse algo que trouxesse para você, tinha que ser um ponto de inovação. Então, você passou um tempo ali de pesquisa, aí depois que identificou, passou outro tempo amadurecendo, mesmo já tendo identificado por onde você transitaria. E faz muito sentido, e principalmente a gente entender que a gente vive hoje com possibilidades de inovação todos os dias. A gente passa por processos de mudanças culturais, comportamentais. Essa inovação, ela é algo necessário. Até porque até os grandes, os que já são pioneiros em seus segmentos, eles também fazem essa inovação. A gente percebe que está nessa fase onde até ninguém pode hoje no empreendedorismo se dar ao luxo de entrar no comodismo. É algo que todos estão tendo que se inovar. Eu percebo na tua fala também, Tiago, algo muito interessante. Você começou já se dando muito bem aí com o digital, né? Já aplicando as ferramentas de tráfego. Como é para você hoje ver que isso te deu retorno e aplicar, né, tua força dentro desse mercado? É assim, as 10 primeiras vendas que eu fiz, todas elas vieram do tráfego, né? Uhum. E na época eu mesmo que fazia. Hoje eu tenho agências parceiras que faz para mim, certo? Veja só, na época eu era o único que fazia. Então,
eu nadava abraçada. Em 2017, início de 2018, todos os leads vinham para mim, o lead era muito baixo. Hoje, todas as empresas fazem. Então, existe uma concorrência no digital também. O lead é mais caro. Então, hoje eu tenho um resultado menor do que o que eu tinha antes, né? Se for colocar o que eu investia antes no tráfego para o que eu invisto hoje, né? Então, assim, mas continua sendo muito importante, o digital é extremamente importante. Eu vejo que as empresas elas têm que estar em todos os setores, tem que estar no digital, outdoor, TV, tem que estar em tudo que for de marketing, tem que estar investindo, porque a gente está disputando a atenção das pessoas, né? Então, não dá para ficar em um local só, não dá para dizer assim, ó, eu aposto só no digital e não apostar nos demais, ou eu vou apostar só em outdoor e não apostar no digital. Eu acho que assim, tem que apostar em tudo, tem que fazer tudo, porque a competitividade está muito grande. Com certeza. E olha, algo muito fundamental nessa fala e que diz muito a respeito disso é o fato de que quando a gente pensa hoje em energia solar, logo se vem em mente a Invest Solar. Por quê? É exatamente isso que ele acabou de dizer. A gente vê essa marca em outdoor, nas redes sociais, na TV, em todos os meios, né, de comunicação, nós vemos menção da marca Invest Solar e acaba se tornando uma referência. E essa fala do Thiago, enquanto visão de empreendedor, e entender que não se deve colocar ali, apostar todos os seus ovos em um único cesto, entendendo que você pode sim distribuí-los em vários meios, em várias vias de marketing, é realmente muito eficiente. E a prova viva disso é que eu tenho certeza que você aí de casa, com toda certeza, já ouviu falar em Invest Solar. E isso realmente traz muitos benefícios, porque o trabalho que o Thiago faz desde a implantação da marca é o que faz hoje você já saber desta marca, você já ter esta marca aí na sua memória. Mas, Thiago, uma coisa que nos chama muito a atenção, porque fazer o marketing hoje em dia não é algo inovador, digamos assim, não é descobrir o Brasil. Muito pelo contrário, hoje as pessoas já sabem o caminho das pedras, né? Porque já sabem como apostar no marketing digital, como apostar em vias, né, em emissoras, para poder propagar a sua marca. Porém, é impossível você falar bem de um produto se o atendimento não for interessante, se o atendimento não for realmente um grande elo, vínculo ali que vai fazer esse efeito, né, de ter ali. É diferente de você falar de um produto e a tua qualidade de entrega ser boa. E nisso, a Invest Solar é também uma referência. Eu ouço muitos feedbacks de pessoas que já adquiriram suas placas com vocês e que dão esses feedbacks bem positivos. Para você, é realmente essa questão de prezar pela qualidade, é algo fundamental para você continuar fidelizando esses clientes? O investimento na qualidade da entrega é um investimento em marketing, né? Porque aí você gera muita indicação do cliente que comprou o seu produto. Então, hoje a gente sempre procura entregar os melhores produtos, as melhores marcas, né? Tanto de acessórios como dos painéis, dos inversores e também na mão de obra. Então, assim, a nossa mão de obra é uma mão de obra que está com a gente desde o início. Então, é um time muito experiente, que já errou o que tinha de errar. E, enfim, a gente realmente já cometeu alguns erros, mas a gente nunca deixa o cliente no prejuízo. Hoje a equipe está muito mais experiente, né? Afinal, são 5 anos aí de jornada. E hoje eu tenho um investimento muito alto em pós-venda. Então, hoje o cliente ele coloca um projeto de energia solar. Após esse sistema começar a funcionar, ao longo dos anos, ele vai ter alguns problemas que são ocasionados pela concessionária, que às vezes envia uma fatura errada, o cara tem uma energia solar, porém vem uma conta de luz alta, como se ele não tivesse. O cliente fica louco, né? Então, a gente tem uma central de atendimento, onde o cliente ele manda mensagem e a gente tem hoje uma equipe de 5 pessoas só para esses casos de correção de fatura, monitoramento, enfim, todas as dúvidas que o cliente tem em relação à energia solar. A gente hoje tem uma equipe de 5 pessoas envolvida nisso, fora o time de campo, fora de quando a gente precisa enviar alguém para ir fazer uma manutenção, né? E aí, quando eu olho para tudo isso, de sistema, de equipe, e eu vejo um custo altíssimo,
que não está me gerando faturamento hoje, porque eu já vendi e já recebi, né? Pensa o seguinte, eu vendi o produto, recebi, e aí eu estou com toda essa estrutura para ficar tirando dúvida de cliente, para explicar para ele a conta de luz, porque aí é uma série de informação. E eu enxergo isso como sendo um investimento em marketing, porque aquele cliente, ele indica muita gente para a Invest Solar. Então, ele recebe um atendimento excepcional, ele fala, poxa, muito bacana. Aí ele pega e indica algum amigo. E quando alguém vai perguntar, ele fala, não, fecha com o Invest, porque eles têm estrutura para depois fazer um pós-venda, para depois resolver um problema que acontecer, né? Nós temos cliente que vai fazer os 5 anos com o projeto de energia solar. Alguns já compraram esse serviço de pós-venda, porque a gente dá 1 ano de garantia, né? De todo esse atendimento. E aí, muitos já acabou esse tempo, certo? Os clientes estão comprando esse serviço, eles fazem uma assinatura mensal para continuar tendo esse suporte da Invest Solar. Então, é um serviço que é muito bom, que os clientes estão recomprando, né? Ele quer continuar com a gente, quer continuar tendo o suporte. Quando vir uma fatura errada, quando o sistema dele desligar, ele vai ser notificado, porque às vezes o sistema desliga, o cliente não vê, não gera energia e a conta de luz vem alta. E nós temos um setor onde a gente cuida disso e a gente não deixa que o nosso cliente fique no prejuízo. Isso é fundamental, esse pós-venda, principalmente como você bem mencionou, são placas que você já vendeu, já recebeu, então é muito comum, infelizmente, no setor de vendas, o vendedor que tem essa mentalidade, já vendi, já tinha que fazer o que fiz, então acabou. Só que aí, no caso, ele está falando de continuar prestando esse serviço como se fosse ainda a primeira vez, porque para você a partir do momento que você trata muito bem, cuida desse cliente que já prestou ali a sua confiança, investiu em vocês, né, a energia solar em vocês, com toda certeza isso traz um marketing muito positivo, que é a recomendação. E nisso vocês realmente são referências. Já ouvi muitos feedbacks positivos que recomendam a Invest Solar e isso é muito positivo. Olha só, nós vamos a um breve intervalo, mas eu peço, por favor, que você volte conosco. Afinal de contas, estamos com uma pauta realmente muito interessante. Tiago Rodrigues, da Invest Solar, que está aqui passando a sua experiência de empreendedorismo, com toda certeza contribuindo, muita inovação, e eu te aguardo no próximo bloco.